Físico-química, nós temos aqui uma questão falando dos conversores catalíticos, portanto uma questão de cinética química, questão bastante usual. Diz assim: nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente tem aumentado, fazendo com que os responsáveis pelas emissões dos poluentes na natureza tomem atitudes que as minimizem ou até mesmo eliminem. As emissões de gases poluentes pelos automóveis é um exemplo disso, já que os veículos automotores hoje construídos são dotados de um dispositivo antipoluição, chamado conversor catalítico, o qual é constituído por vários catalisadores, entre os quais platina, paládio e irídio. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade das reações sem serem efetivamente consumidas nos processos. Portanto, nos veículos modernos, a presença de catalisadores em local por onde os resíduos gasosos tóxicos saídos do motor, CO, NO, entre outros gases, têm que passar, provoca um aumento na velocidade de suas transformações. Equações vão ser dadas a seguir. Em gases não tóxicos, diminuindo a poluição atmosférica. Então nós vamos transformar esses gases tóxicos que saem do motor do automóvel em gases não tóxicos de maneira mais rápida. Essa é a função do catalisador. É isso que está sendo dado no texto. Então veja que é um texto informativo. Em cima desse texto serão feitas algumas afirmativas. Não havendo conversor catalítico, as reações, por serem lentas, não se completam no interior do veículo e deixam de ocorrer quando os gases tóxicos se dispersam ao serem lançados no meio ambiente. O combustível deve ter baixo teor de enxofre e não conter chumbo para que os catalisadores não sofram danos e tenham a eficiência diminuída. Como se trata de uma catálise heterogênea, as reações acontecem com as moléculas adsorvidas na superfície do catalisador, a qual, por essa razão, deve ser elevada. Equações: algumas reações que ocorrem na superfície dos catalisadores são aí, então a conversão do CO e do NO em CO2 e nitrogênio, CO e NO, gases tóxicos, convertidos em gases não tóxicos, embora o CO2 seja poluente. Aqui a conversão do CO em CO2 pela ação do oxigênio, e aqui a conversão do NO em nitrogênio e oxigênio. Considerando o texto, assinale o que for correto. Nos veículos com motores de combustão interna, os catalisadores diminuem o tempo em que gases não tóxicos se transformam em gases... diminui o tempo em que gases tóxicos se transformam em gases não tóxicos. Pessoal, perceba que essa questão, na verdade, essa afirmativa, se você ler o texto com a devida atenção, isso está dado no texto. É quase uma questão de português, é uma questão de interpretação de texto, na verdade. A afirmativa está correta. Essa é a função, na verdade, dos catalisadores: diminuir o tempo com que esses gases serão transformados em gases não tóxicos, porque, na verdade, essa transformação já ocorreria na natureza. Só que o catalisador faz isso antes desses gases chegarem na natureza, já chega na natureza na forma de gases não tóxicos. Os catalisadores absorvem os resíduos não tóxicos advindos do motor e os transformam em gases tóxicos. Obviamente que a afirmativa está incorreta, está dizendo o contrário do que o texto está informando. Então a afirmativa é incorreta. Afirmativa 04. A lei de velocidade da reação 1 é igual a velocidade igual K vezes CO ao quadrado NO ao quadrado. Lembre-se que a lei de velocidade da reação é tirada a partir da concentração dos reagentes. Está correto, é a lei da ação das massas do Gould-Bervard. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevado aos expoentes, que são os seus coeficientes estequiométricos. Portanto, afirmativa correta. Afirmativa 08. A catálise descrita acima é um exemplo de catálise homogênea, pois os reagentes e o catalisador encontram-se no mesmo estado físico. Pessoal, basta ler o texto com atenção. Está dito no final do texto que essa catálise é heterogênea. E é heterogênea por quê? Porque catalisador e reagente encontram-se em estados físicos diferentes. Quando o catalisador e o reagente estão no mesmo estado físico, a catálise chama-se homogênea. Quando estão em estados físicos diferentes, a catálise chama-se heterogênea. Afirmativa 16. O CO2 produzido na combustão não contribui para o efeito estufa. Obviamente que a afirmativa está incorreta. O CO2 é um dos principais responsáveis, já foi visto inclusive na questão anterior. E platina, paládio e irídio são metais de transição. Aqui uma questão que envolve o conhecimento da tabela periódica. E se você olhar na tabela periódica, você vai ver que esses três metais pertencem às famílias B. Portanto, a afirmativa está correta. Os elementos da família B são elementos de transição. Correto, afirmativo.
Espero que você tenha feito uma boa prova.